Graça e paz. Primeiramente, vamos orar ao Senhor. Deus Pai, amado Pai, pela muita misericórdia que vem de Ti, nós te clamamos neste momento, te suplicamos, pela Tua misericórdia e pela graça que está em Teu Filho amado, Jesus Cristo. Seja conosco, Senhor. Seja propício a nós, ó Pai bondoso. E que o Teu Espírito Santo venha revelar a Tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, por misericórdia e pela bendita graça que o Teu Filho Jesus Cristo trouxe a nós, se manifestando como homem dentre nós, para a glória, louvor e a honra do Teu santo e bendito nome. Meus amados, com grande alegria que quando eu cheguei aqui, eu vi o tema do congresso. E cada dia mais creio que os irmãos têm se alegrado pela palavra que Deus tem trouxe esses dias, certamente trará aos nossos corações. Nós vamos primeiramente abrir a palavra de Deus, pedir que os amados abram. Em aquele texto famosíssimo que todos nós, Gálatas 2, que nós lemos ontem aqui, (19 e 20). Nós vamos ler alguns textos primeiro. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé do Filho, ou no Filho, de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos lá agora em Filipenses. Desculpa, Hebreus, irmãos. Hebreus, nós vamos lá no capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Aí o verso 2 diz o versículo que muitas vezes não nos atentamos para ele. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Lá no texto de Gálatas 2, 19 e 20, você já percebeu que você só aparece na primeira parte do versículo? Os irmãos querem voltar lá? Gálatas 2. Você só vai aparecer, ou nós só vamos aparecer na primeira parte do versículo, que está no finalzinho do verso 19, dizendo: estou, ou a outra versão diz já, advérbio de tempo, né? Agora, já estou crucificado com Cristo. Você percebe que a sua participação na palavra de Deus termina aqui. Tudo continua com a graça de Jesus Cristo. Por isso que acabamos de ler em 2 Coríntios 4, mas longe de gloriar-me, na onde? A não ser na cruz de Cristo. Aliás, o texto bíblico, a maior parte dos momentos da narrativa da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, a nossa pessoa aparece com muito pouca frequência, com clareza. Lá em João 12:32, quando Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos, aí aparecemos nós ali. Nós viemos aparecer agora nesse versículo aqui. E só nesse primeiro ponto, atente para esse fato. O resto é a pura graça do Senhor Jesus Cristo. É a vida de Cristo no resto, a palavra de Deus revelada. Logo, já não sou eu quem vivo. Se eu não vivo, é porque eu estou morto. E não tenho importância alguma. A importância deste versículo está na pessoa de Jesus Cristo, que me dá a sua vida, que me deu a sua vida na ressurreição e me continua me sustentando com a sua vida. Eu tenho visto nas igrejas evangélicas essa coisa, eu me alegrei demais quando eu vi o pastor Glênio tratar essa coisa do humanismo e do verdadeiro evangelho, mas eu fiquei regozijante, porque isso já fervilha no meu coração há muito tempo. Há anos que eu e a minha esposa, né, hoje a família completa aqui, há anos que nós vemos aqui. Hã? Tem até um AVEC. Tem até um AVEC, né? Tem um AVEC. AVEC, que é farmacêutico.
E é farmacêutico. É. E ela não queria fazer farmácia. E não queria fazer farmácia. Agora está pagando. Isso sempre fervilhou no meu coração. De não sairmos deste ponto. Eu estou crucificado com Cristo. À medida que a sociedade quer o sucesso para o crescimento, e as igrejas evangélicas, e os líderes, e os pastores, querem fazer essa gente que não tem a vida de Cristo crescer espiritualmente, que é uma burrice, é uma idiotice. Não dá para fazer essa gente crescer. Essa gente precisa crescer é na morte com Cristo. Com a convicção, uma vez revelada, ela é revelada, como diz o pastor Humberto aqui, ela é revelada uma vez, mas ela precisa no cotidiano ser revelada. O pastor Abuchain, desculpa eu ficar aqui relembrando o nome dele, mas ele, sem dúvida alguma, ele disse, irmão, quando o irmão levantar, naquele momento que fica ali procurando o chinelo, para botar o chinelo, antes de fazer isso, sente-se na beirada da cama e diga a Deus isto: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso que eu quis que os irmãos lessem o verso de Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem aqui que não tem fé? Eu sou o primeiro. Eu não tenho. Eu não tenho. Até meu computador não tem. Até o meu computador não tem. Eu não tenho. Mas de manhã eu tenho... Deus tem me levado a esse ponto. Que nós vamos agora pegar um versículo bem pesado. Deus tem me levado a esse ponto. Senhor, tem misericórdia de mim. Tu trouxeste o novo nascimento ao meu coração. Mas tem misericórdia de mim. E por tua graça em Jesus Cristo, não me deixe na minha incredulidade. Eu sou um incrédulo, eu não posso crer na tua palavra. Logo que termina a oração, os seus ouvidos estão extremamente abertos. E vem a suficiência de Cristo dentro do meu coração, dizendo: eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou para mim. Eu preciso desaparecer dessa cena. Quem tem que aparecer aqui é Cristo. É preciso parar dentro dessas igrejas, querendo essa exaltação do ser humano, fazer o sujeito querer crescer, sem ter condições de fazer isso. Outro dia Deus me ensinou uma coisa muito interessante. Vou me referir novamente à pastora Abuchain. Quando o texto de Colossenses diz lá: porque morrestes. Pastor Abuchain diz assim: meu amado, no teu coração tem que dizer assim: eu morri. A fé na palavra de Deus diz isso. E eu comecei a querer dizer: Senhor, eu morri. Mas não havia convicção no coração.
Aí eu aprendi e disse: Senhor, eu não sou capaz de crer. Tem misericórdia de mim. E aí logo em seguida vinha a fé no coração, dizendo: eu morri. E eu descanso na palavra. Amém. Só para os irmãos que não me conhecem, eu não sou pastor, por favor. Alguns irmãos perguntaram aí se eu era pastor. Eu não sou. E o pastor Abuchain, certa vez, o irmão disse assim: o irmão tem que fazer teologia. O pastor Abuchain estava perto e disse: de jeito nenhum, você não vai perder tempo para fazer isso não. Ele falou: o que você tem aí dentro é suficiente para ganhar almas. E este realmente está sendo um congresso onde eu estou regozijante com este fato. Estou vendo isto. Vamos ver um versículo meio pesado aqui, seus irmãos. Vamos lá em Jó. O livro de Jó é maravilhoso, não é? Vamos lá em Jó, no capítulo 25. O pastor Glênio já está imaginando onde é que nós vamos. No último versículo. Algum irmão quer ler? Capítulo 25. Vai aí no iPad. Põe o dedinho rápido. 25 e 6. Aí. Quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Eu gosto dessa versão aí. Algum tempo Deus tem me levado a essa convicção. Primeiro, de que eu sou um fraco. Eu comecei a clamar a Ele, dizendo: Senhor, me deixe nesta posição de fraco. Foi por isso que o salmista disse: livra-me da soberba. Aí eu entendi esse versículo. Eu quero ser um fraco, porque Tu és o Todo-Poderoso, porque Tu, Senhor Jesus, será a minha suficiência quando eu for fraco. E falar em suficiência, quem é aqui que crê que Jesus Cristo é a sua suficiência? Tem coragem de levantar a mão? Eu creio. Eu não levanto a mão. Eu fui diante dele e disse: Senhor, eu sei que Tu és a suficiência pela palavra, mas me faz crer que Tu és a suficiência da minha vida. E logo em seguida brotou no meu coração. E eu me apoiei neste fato. Como é que um verme, como o texto bíblico está dizendo, que Jó foi levado a este ponto, e neste ponto é que ele encontrou-se com Deus. Se você acha que depois de nascido de novo você é alguma coisa, você está redondamente enganado. E quem falar para você que depois que você é nascido de novo, se tornou alguma coisa dentro da igreja, meu querido, saia correndo, porque é um engodo.
é um pilantra, é um safado que está querendo lhe enganar. Por isso que Gálatas 2:20 você aparece somente na primeira parte do versículo. Porque depois de morto você é um zero, você é um nada, para que Cristo seja a sua suficiência. Perceba esse fato. Eu fiquei outro dia tentando meditar e pensar em Jesus Cristo crucificado, mas com um bando, não é bando, olha, eu fiquei imaginando a quantidade de verme que ele teve que suportar naquela cruz. Por isso que Isaías diz que, no capítulo 55, homem de dores. Eu fiquei imaginando a dor. Não dá para imaginar. Se o Espírito Santo não trouxer ao nosso coração um conhecimento suficiente, se trouxer um conhecimento desse, é perigoso arrebentar o nosso coração. Se você, depois que é nascido de novo, achar que alguma coisa, como eu por muito tempo fui querer botar o nariz empinado e querer achar que fosse alguma coisa, e Deus deixou que isso acontecesse, e levei porretada e mais porretada. Se você acha que é alguma coisa, pare um pouquinho para pensar. Vá diante de Deus e tenha a coragem. Isso é para gente corajoso. De ir diante de Deus e revelar a sua fraqueza. Somente um sujeito verdadeiramente morto tem a coragem de chegar diante desse Deus e dizer: eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho habilidade para isso. Mas tu tens, tu és o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo diz: agora todo o poder está nas minhas mãos. Tu és o Todo-Poderoso. É Ele que precisa aparecer. Meus amados, cuidado de que o humanismo, quando o pastor Glênio colocou do humanismo dentro das igrejas, você olha para o capítulo de Hebreus 12:1, vamos voltar lá, você vai ver que o humanismo está dentro de você e você não está percebendo. Pode ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Você está vendo onde é que está o humanismo? Está bem pertinho de você, no seu dia a dia. Não precisa estar nem dentro da igreja. O diabo aí vindo, né? Muitas vezes o diabo ou você mesmo
com o ranço que foi deixado pelo pecado. É verdade que você morreu. Você pode ter ganho a experiência da morte e ressurreição no corpo de Cristo. Mas ficou um ranço aí dentro. Esse ranço que precisa ser limpado pela graça de Deus e pela cruz, aumentando a progressão da sua morte. Quando Humberto leu isso, eu falei, meu Deus, alguém enxergou isso? Me alegrei tanto a hora que eu vi isso. Eu disse, é isso. Parece que alguém enxergou o que eu estava há anos vendo, que não havia progresso sem o progresso da minha morte, sem o crescimento da minha morte. Não é a convicção do fato de que você morreu, mas é o crescimento dessa morte, levando sempre, por que Paulo disse? Levando sempre por toda parte o morrer de Jesus. Porque é necessário, porque ficou um ranço aí dentro, de você achar que é alguma coisa que está te atrapalhando a sua comunhão, o seu crescimento espiritual. Se é isso que os irmãos querem. Eu disse outro dia, Senhor, eu não quero crescer espiritualmente, mas eu quero crescer nessa morte, porque sabe o que eu quero crescer? Eu quero crescer no teu colo, no teu relacionamento. Eu quero te conhecer. Eu te conheço como uma espécie de nuvem, que ele disse, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. Se você está pensando que aquele último dia lá é aquele momento que pode ser no trânsito, qualquer um, onde Jesus Cristo se revela, porque Ele é a sua vida, porque Ele vive em você. Mas para chegar a esse ponto, eu preciso crescer nessa morte. Eu preciso crescer nessa morte. Outro dia com isso eu comecei a ganhar algumas coisas que Deus começa a fazer e eu começo, né, a gente não vai percebendo. Eu perdi o medo, Deus me tirou o medo de chegar diante dele e confessar aquilo que eu não posso. Não tenta ludibriar Deus, não faz essa besteira. Eu comecei a dizer, Senhor, me leve para o ponto do que eu sou e me deixe neste ponto que eu sou. Porque naquilo que eu sou é que eu vou clamar a Ti. O pastor Glênio acha-se um trapo de imundícia. Ele é um pouco mais graduado do que eu, né? Então, eu estou lá para baixo do trapo de imundícia.
Não tenho medo disso. Não tenho mais medo. Deus tem me tirado o medo das críticas. Deus começou a tirar o medo de eu querer me manifestar às pessoas daquilo que eu não sou. Eu quis muito viver a vida de Cristo no muque. Parei com isso, descansei. O que eu quero agora é viver na morte com Cristo. Porque se tem alguém para se revelar, se tem alguém para testemunhar que Cristo é minha vida, é Ele. É competência dele. Eu não tenho capacidade para isso. Deus me tirou o medo do dedo em... Cadê essa vida de Cristo? Cadê? Se o problema era o pecado, as ovelhas precisavam continuar morrendo. Isso. O problema não era pecado, é competência para viver. Isso. Só Cristo pode viver. Isso mesmo. Pode vir botar o dedo. Se você quiser falar mal do Pascoal, vem aqui que eu te ajudo você a falar mal dele. Porque o gosto pela cruz de Cristo, a avidez pelo crescimento nesta cruz, é a coisa mais importante do que a opinião alheia. Não estou... Os irmãos entendem que depois você perde o foco de querer crescer espiritualmente, porque isso não é competência sua. É a suficiência da vida de Cristo. Aleluia. É Ele que tem que aparecer. Outro dia eu disse: Deus, como é que eu vou te louvá-lo? Uma coisa tão grande, tão poderosa, tão infinita, que as minhas palavras não conseguem sequer chegar ao mínimo daquilo que Tu és. Ó Senhor Jesus Cristo, o louvor é muito pouco por tudo que me fizeste. Tu me compraste com um preço altíssimo. O que eu quero é simplesmente dizer isso: Senhor, será que eu posso te servir? Será que eu posso, depois de me comprar com este preço de sangue derramado naquele Calvário, será que eu posso, um verme, um nada, se quiseres me colocar na tua obra, eu aceito ser aquele menor tijolinho que tu tens para colocar. Porque um verme como eu, tu não viste nada de apreciável. Como diz Paulo em Romanos, será que pelo bom alguém ousa morrer? Mas foi por amor, aí eu descobri esse amor incondicional. Ele me ama.
Ele me ama não por aquilo que eu sou, por aquilo que Ele é. Ele é amor. Ele não pode deixar de amar. Se a minha família deixar de amar, Ele não vai deixar. Se a minha família me desprezar, Ele não vai me desprezar. Ele não vai me deixar. Meus amados, eu queria que os queridos pensassem um pouco nisso e refletissem nesse aspecto. Cuidado, a coisa que te embaraça está muito próxima de você. A coisa que te embaraça está bem dentro de você. Por isso eu comecei a entender aquilo que Deus disse. Não te estribe no teu próprio entendimento. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os amados. Alguém não confia em Deus? Eu sou o primeiro. Pode levantar a mão? Pode levantar a mão. Eu cheguei e disse: Senhor, eu não tenho habilidade e capacidade para confiar em Ti. Ajuda-me, por misericórdia e pela graça que está no Teu Filho amado. Enquanto a gente pode resolver, a gente vai. E vai querendo, e às vezes na rodinha, né? É mesmo, irmão, né? A gente tem que confiar nisso. Aquelas rodinhas, você já viu a rodinha? Né? Eu tenho participado de algumas rodinhas, tenho ouvido. É isso, irmão, tem que confiar. Mas, rapaz, vai fazer o cara andar. Para com isso. Essas conversas, né, da gente querer às vezes, né, irmão, ainda mais agora que é época de política, né, eleição esse ano, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, né? Vem com aqueles versículos. Rapaz, diga a Ele a verdade, cara, você vá a esse Deus Todo-Poderoso. Peça para Ele te mostrar quem é você. Primeiro. Deus, para alcançar Jó, permitiu que o diabo fizesse aquilo com Jó. Eu tenho me regozijado nas minhas derrotas, louvando e agradecendo a Deus. Ô Senhor, obrigado. Ah, que bom. Lá na frente vem alguma coisa. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Rogo noite e dia, Senhor, me deixe nessa condição, me deixe na convicção desse fato, porque se o Senhor não me deixar, eu vou sair, eu vou começar a achar que eu sou alguma coisa, e é nisso que eu vou me embananar, é nisso que eu vou me enroscar, como é que está escrito aí em Hebreus 12:1. Porque este ranço precisa ser agora tratado com a progressão da morte no corpo de Cristo. Outro dia, um querido funcionário, um rapaz muito querido, gosto demais dele, ele foi levado pelo proprietário, que é pastor, à igreja, né, uma igreja evangélica lá em Araraquara,
E ele foi trabalhar lá em casa, né? Fazer um trabalho. E ele, obviamente, não frequentava a igreja evangélica. Ele virou-se para mim e disse assim... Ele já me conhecia e sabia que eu era professor. Professor, eu estou indo na igreja lá, mas essa raça de crente, que raça, hein? Eu nunca vi gente tão fofoqueira na minha vida. Eu só tive que fazer assim para ele. É verdade. É verdade. Entendeu, meu irmão? Se a fofoca precisa desaparecer, quem tem que desaparecer com ela é a cruz, é Jesus Cristo e eu crucificado nele. Senhor, tira-me isso. Ele vai te dar a resposta. Você precisa crescer na minha morte. Esse texto de Jó, doutor Edgar, que trata aí o homem como verme, depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, os médicos precisam tomar cuidado na hora de prescrever um vermífugo, né? Porque qual é o risco do cara desaparecer? Para tomar cuidado. Modera a dose, né? Dá uma dose mais, né? Devagar. Oi? Lembro. A convicção, a primeira convicção da minha morte com Cristo é um tratamento de choque de Deus. Pastor, o irmão Edgar aqui vai entender muito bem. Agora, o crescimento da minha morte com Cristo, na cruz do Calvário, é por doses homeopáticas. Cada vez mais crescendo. Aquela gotinha, os irmãos já tomaram homeopatia, né? Bota lá uma gotinha, um glóbulozinho, né? Ok? Né? Não me pergunte se eu acredito em homeopatia, por favor. Né? Eu vou contar depois a história da homeopatia. É um batista. Alguém já... então não funciona. Aquele versículo fala assim, ó, caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Aí eu não entendi aqui, o irmão falou, não entendi bem assim. Confia. Porque o versículo fala, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quem que é a nossa suficiência? É Cristo. Pois é Cristo vivendo em mim que vai Ele que sabe confiar no Pai, que em mim vai me levar a isso. Mas é Ele, não sou eu. Por isso não recai sobre mim nenhuma glória sobre este fato. Mas a glória é dele. A fé é dele. A confiança é dele. Tudo é dele. Nada é meu. Nada. Por isso que Jesus Cristo precisou me levar para a cruz. Para eu ser esse nada. Para que ele pode ser o tudo em mim. A fé vem pelo ouvir, é verdade. Isso é a pregação. Precisa alguém. Por isso que Paulo diz, precisa que alguém pregue. Porque foi essa a escolha, esse foi o projeto de Deus. A pregação.
né? Nem os anjos que querem vir pregar não podem. Por quê? Porque não experimentaram a cruz de Cristo. Só aqueles que experimentaram que são testemunha, que pode falar. Eu queria chamar a atenção dos amados para um caso. Pois não, irmão? Pode falar. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam e firma para sempre. Isso. Quem que é esse que firma para sempre? Cristo. Mas Ele em mim. Ele em mim. É por isso que precisamos tomar cuidado. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para aqueles que porventura não tenham essa experiência da sua morte e da sua ressurreição com Cristo. O pastor Abuchain sempre chamava a atenção, e eu vou aqui usar das palavras um pouco dele. O novo nascimento é uma experiência, meus queridos, para que eu me torne testemunha, como Jesus disse, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Para mim ser testemunha, eu preciso presenciar. A presença é através do Espírito Santo que me leva à experiência com a palavra de Deus da minha morte e da minha ressurreição com Cristo. É como você, hoje, agora nós vamos almoçar daqui a pouco, você quando vai comer, você tem uma experiência agradável. Dependendo do tipo de alimento que você gosta muito, a sua experiência é marcante. Você às vezes sai daqui e diz: oh, rapaz, eu comi um frango que fizeram lá no Congresso Novo Nascimento. Eu nunca mais esqueço. Então, nós temos uma experiência ali, naquele momento, é uma experiência sensorial, daqueles 5 órgãos do sentido, que envolve aquele ato de comer. Né? Afora o fato de nos saciarmos. Ok? A palavra de Deus da mesma maneira isso. Jesus Cristo é pão. É o pão que me sacia. Além de me livrar do pecado, naquele momento, ele me dá saciedade. Saciedade essa que eu preciso no cotidiano. Por isso que quando eu cresço na morte com Cristo, Cristo é a minha vida, e aí Ele toma lugar, e Ele é mais e mais a minha saciedade, Ele é mais e mais a minha suficiência. Assim como você precisa de arroz, feijão, todos os dias, você precisa da vida de Cristo todos os dias. Deus usou disso lá com o povo de Israel no Egito, derramando o maná cotidianamente. É só olharmos para o que Deus fez lá com o povo de Israel. Eu tenho dito: Senhor, eu anseio por Ti. Eu tenho fome e sede da Tua pessoa. Mas Ele é soberano. Ele vai fazer isso no momento que Ele decidir, não eu.
Meus queridos, o que eu quero chamar a atenção dos amados é isso. A cruz é a negação do meu eu. A cruz é a negação daquilo que eu posso, mas que Ele pode. Jesus Cristo. A cruz é aquela cura pela progressão da morte das minhas mazelas que o pecado deixou. Fofoca, ambição, importância, sucesso. A internet está aí cheia, né? Os meios de comunicação agora, né? A TV já perdeu até o sentido, né? A internet só te chamando a atenção para o sucesso, né? Ninguém quer viver uma vida de fracasso. E a nossa vitória como os cristãos está na convicção de Deus nos deixar nessa situação de verme. Mesmo que uma hora eu precise tomar um vermífugo. Eu não sou nada, Senhor, mas tende misericórdia de mim. Lembre-se daquela parábola que Jesus contou. 2 sujeitos subiram para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu batia no peito e a Bíblia diz ali que ele orava de si para si mesmo, que é uma idiotice. É um verdadeiro idiota. O Deus dele era ele mesmo. E o Deus dele era ele mesmo. O publicano, que era tido um pecador, né, comum, a Bíblia diz que ele não ousava sequer levantar a cabeça. E só dizia isso: Senhor, sê propício, ou seja, venha ao meu encontro. Porque eu sou pecador. Eu não sou digno. E outro dia, eu lendo João Batista, aquele texto que ele dizendo: eu não sou digno de desatar as suas alparcas, suas sandálias. Eu fico imaginando nós mesmos, se alguém de vocês teria condição de querer ousar sequer se abaixar para desatar as sandálias do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa meio pesada dizer isso, mas é necessário, meus queridos. Foi para isso que Deus, no seu projeto, levou o seu filho à cruz, para extirpar uma raça que nada valia, mas que pelo seu amor ele não poderia deixar de fazer. Deus não fez nenhuma obrigação. Por favor. Muitas vezes, em muitos cânticos, eu vejo aqui quase que, né, deixa transparecer quase que uma obrigação, né, de Deus nos salvar. Não. Ele fez isso porque é do seu caráter divino. E Jesus Cristo foi para a cruz porque era do seu caráter obedecer. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Glenn, né? Ele não sabe, mas ele viaja comigo sempre. Eu vou para Araçatuba, ele vai junto. Eu vou para São José do Rio Preto, ele vai junto. Não?
mal acompanhado, né? Eu vou para Campinas, ele vai junto, né? Eu ando ele conhece todas as ruas de Araraquara, mas ele não sabe, né? Ô, irmão, me permite, pastor Bene é toureiro também. É. Eu dei muita risada daquele sujeito que chegou perto dele e disse: você não me conhece? Eu não sabia que ele não gostava disso. Ele disse: eu não gosto quando o sujeito chega perto de mim e diz: você não está me conhecendo? Né? E era um sujeito que ia e voltava a Sorocaba, né? Ouvindo aquela fita Remendo, que ele pregou com 39 graus de febre, né? 49 graus de febre, 9 anos. E aí o sujeito chegou à experiência e veio lhe procurá-lo. E eu tenho ouvido as mensagens dele e tem sido uma bênção. Deus tem me trazido a pontos. E eu vi aquela frase que me chamou a atenção, daquela madame dizendo: Senhor, faze com que a tua vontade ensine a minha vontade a obedecer a tua vontade. Eu fiquei pensando nisso, eu disse: essa minha vontade também foi destruída e ela precisa crescer, morrendo na morte com Cristo, para que a vontade de Deus sempre prevaleça. Outro dia eu disse: Senhor, eu não conheço a tua graça, eu não sei a profundidade, o tamanho da tua graça, a extensão da tua graça, que deve ser a extensão do que Ele é, que é infinita. Ontem eu me regozijei a hora que Deus colocou na boca desse homem, dizendo: pela fé em Jesus Cristo, é impecabilidade. Mas eu não tenho que mudar os meus atos, os meus comportamentos. Se alguém tem que fazer isso, é Jesus Cristo. Eu me alegrei quando quase saltei do banco ali. Porque eu, quando nasci de novo, a minha preocupação é agora. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Rapaz, há uns tempos atrás, Deus começou a tratar desse descanso comigo. Para com isso, rapaz. Entrei numa crise danada. Eu tenho que mudar. Para com isso. Cristo é minha vida, é minha suficiência. Se alguém vier botar o dedo no meu nariz, que bote. Vem alguém aqui botar. Se quiser tacar um ovo, que seja podre, taque. Não me amedronta mais. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo, que me levou para um lugar de liberdade, onde eu não tenho mais medo do meu comportamento, se satisfaço ou não satisfaço os meus alunos. Eu tenho pedido a Deus e eu disse a Deus: Senhor, peça para que esses alunos aí não me escolham para ser homenageado, porque o meu galardão, o Senhor disse, está reservado lá em cima. É aqui eu não quero. E Deus tem sido fiel. Passa-se turmas e mais turmas, agora eu vou me aposentar, né? E não tem sido sequer lembrado pelos alunos. Ótimo. Me alegrei tremendamente.
Não quero isso. Não quero mais. Não quero ser estrela. Quem tem que ser a estrela é Jesus Cristo. Eu simplesmente sou um simples vaso que carrega essa estrela de tamanha grandeza que não dá para medir. Jesus Cristo. A Ele tem que ser dado honra, glória e não sei mais o que. E muito mais do que isso. Isso é muito pouco. Louvor e glória, isso é muito pouco. Hoje estávamos cantando corinhos lá no quarto, né? Acordando todo mundo, né? Corinhos antigos, né, pastor Simval? É verdade que morri na cruz em Cristo. É verdade que morri na cruz em Cristo. O teu amor me constrange assim julgar que em Cristo ali pregado é verdade que morri. É verdade que morri. Eu quis fazer isso no MUC. Colossenses 3:3 diz: porque morres e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E eu quis dizer aqui dentro no MUC, com o coração quase arrebentando o coração. Um dia eu falei, isso aqui vai explodir uma hora. Eu morri. Até que uma hora eu me rendi e disse, Senhor, eu não posso crer. Mas Tu és suficiente e poderoso para colocar fé no meu coração. Imediatamente veio. Ele não é um Deus de resposta lenta nesses momentos. Imediatamente veio a resposta. Eu não posso crer sem Cristo. Se Cristo não é sua vida, você não crê. E a obra, qual é a obra de Deus? Os irmãos, está todo mundo preocupado com obra, vamos fazer obra, vamos salvar a alma. Não, Ele nos chamou para uma outra coisa, para a comunhão do Seu Filho Jesus Cristo. Na comunhão com Ele vai brotar, eu sei que Ele vai brotar pela sua suficiência, o amor pelas almas. Assim como eu quero que os meus filhos sejam salvos, que vão para o mesmo lugar onde eu estiver, eu vou querer fazer isso com o meu amigo, com aquele que está ao meu redor. Eu vou orar por ele primeiro. Uma das coisas que Paulo tem mais me chamado a atenção, a palavra de Deus tem mais me chamado a atenção. Eu não tenho nenhum interesse em ter dom de línguas. Eu disse, Senhor, eu não tenho nenhum interesse em ter dom de línguas. Mas Paulo disse uma coisa muito interessante e muito importante. O dom de profetizar. Profetizar é dizer a mesma coisa que Deus diz. É a palavra de poder. Para que alcance a alma que estiver ali à frente para receber essa palavra. Essa palavra técnica, essa palavra mecânica, essa palavra tecnicista, desculpa a expressão, mas isso não adianta nada. Isso é a força da carne. Deus nos chamou para a comunhão do Seu Filho Jesus Cristo, para depois isso ser uma consequência, salvar a alma.
Como é que eu posso pregar o Evangelho se eu ainda não fui testemunha dele? O ponto inicial e o ponto que nós vamos continuar e o ponto que nós vamos chegar até quando Cristo voltar é este: eu estou crucificado com Cristo. Porque vocês viram lá, porque o resto é consequência. Se eu crescer na minha crucificação com Cristo, Cristo será mais do que a suficiência. E se eu tenho algum problema, a Bíblia diz: colocai diante do Senhor. Agora, eu te pergunto, um Deus que não poupou ir para a cruz, aceitou a receber esse estrume que é você e eu, esse verme que é você e eu, esse trapo de imundícia que é você e eu, ele sendo a sua vida. Eu lhe pergunto, meu querido, ele vendo a sua necessidade, pelo muito amor que ele tem para contigo, ele não vai te socorrer? Seria uma baita de uma omissão impossível para Jesus Cristo. Nós precisamos ser essa anemia espiritual advém do fato de nós abandonarmos a morte e a nossa crucificação com Cristo. Quando o pastor Glênio gritou aqui: temos que pregar sempre a mesma coisa. É isso mesmo, pastor. Temos que pregar a mesma coisa. Porque esta mesma coisa é que um dia chegaremos lá, no dia final, com a convicção da nossa morte com Cristo, para vê-lo face a face. Agora o vemos como uma névoa, ele no nosso interior. Se Cristo é sua vida, a algum momento da sua vida, você vai vê-lo. O texto diz, ele tem que se manifestar. Se ele foi para a cruz e te salvou e agora te concedeu pela graça a revelação da sua morte com Cristo, ele vai também se revelar a você. Como está escrito em Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós os manifestareis com ele em glória. É a hora de você experimentar a segunda glória. A primeira é aquela que está lá em Coríntios: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o segundo fato, a segunda glória, é ele ser a minha vida e se manifestar a mim, e eu poder vê-lo para adorá-lo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br.
Graça e paz.